Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos! Terça-feira, mais um Café com Destino começando. E nós estamos com força total com toda a nossa equipe aqui, de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, te levando conhecimento, sabedoria, conselhos, exortação. Enquanto a eternidade não chega, você precisa aprender aquilo que a escola não te ensinou. Você precisa aprender o que realmente dá certo na vida. Então nós estamos aqui sempre pelas manhãs, já há mais de 4 anos, com milhares de alunos te ensinando como viver melhor. Bom, eu sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida. Se você ainda não é meu aluno, seja muito bem-vindo. Se inscreva nesse canal, compartilhe com o máximo de pessoas e não deixe de dar o like na aula de hoje, porque ela vai te ajudar muito. Nós estamos numa série poderosa, né, meninas? Sim. Da ruína à honra. Da ruína à honra. E a gente está aqui para te explicar como você sair de uma situação difícil e entrar numa situação onde a vida não vai ficar fácil também, porque a vida não fica fácil nunca, mas fica mais confortável, onde as coisas parecem ter mais sentido, onde te valorizam, onde te reconhecem. O nome disso é honra. A vida, ela nunca vai ser fácil. Gente, no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. O que isso quer dizer? Que nós vamos ter muitas dificuldades aqui, não tem como fugir disso, mas só que tem como a gente levar a vida um pouco melhor. Como eu sempre digo, enquanto a eternidade não chega, enquanto Jesus não volta, enquanto o mundo não acaba, nós podemos viver um pouco melhor se tivermos o conhecimento necessário para isso. Essa é a nossa função aqui. Essa é a minha função como teu professor de vida. É te levar para um nível de conhecimento onde você sai da ruína, sai de uma situação difícil e entra para a honra. Hoje nós vamos falar sobre um tema, Teixeira, muito comum e muito dolorido para o ser humano, que é abandono. Muitas pessoas se sentiram abandonadas porque alguém virou as costas, porque um amigo deixou de atender o telefone ou bloqueou no WhatsApp. Mas isso é só um sentimento, não é um abandono de verdade, não. Existe uma diferença grotesca, enorme, entre sentir-se abandonado e ser abandonado. Abandonado é quem nunca foi aceito pelo pai, o pai nunca apareceu. O pai nem sequer quis registrar a criança. Abandono é quando a mulher confia no homem que está levando ela para o altar, tem 3 filhos com ele, e esse homem de um dia para o outro sai de casa para montar outra família e abandona essa mulher com as crianças que confiaram na integridade dele. Abandono é muito mais sério do que você está pensando. Abandono, quando um amigo às vezes vira as costas para você, às vezes não é abandono não, às vezes é livramento. Mas hoje nós vamos falar dessa dor do ser humano, que é a dor do abandono, e você pode ser abandonado por amigos, por pais, por mãe, por pessoas próximas e por cônjuge. E, nós podemos ser abandonados por qualquer tipo de pessoa, por um sócio que fez promessas para a gente na empresa e depois desapareceu. Mas o mais comum é ser abandonado por familiares, pai, mãe e cônjuge. Então eu quero fazer uma pergunta para a nossa turminha da pesada que nós temos aqui, Wesley e Teixeirinha. Vocês já se sentiram abandonados alguma vez na vida? Abandonado não. E você, Wesley? Acho que não, acho que já tem história pior aí. Tá. Por quê? Porque tem muita gente que se sente, mas não foi. E tem gente que foi e superou. Sim. Deu para entender isso aqui? Tem gente que se sente abandonado, mas não foi. Não foi bem assim. E tem gente que foi abandonado. Teve um problema sério, por exemplo, com o pai. Mas superou. Ou seja, nós não somos aquilo que sofremos, nós somos aquilo como reagimos. Nós somos definidos pela reação ao problema e não pelo problema em si. Vou repetir. Nós somos o fruto da reação ao problema e não
o problema em si. Olha essa pesquisa aqui. Estudos da Universidade de Harvard mostram que a rejeição social ativa a mesma área do cérebro ligada à dor física. Ou seja, você ser rejeitado é a mesma sensação no cérebro de uma dor física, de você apanhar. A pessoa sofre bem parecido. Olha que loucura. Por que as pessoas fazem de tudo para fugir faz de tudo mesmo, para fugir da dor, para fugir... Ou seja, já viu gente, homem grande, forte, de academia, começar a chorar, a sofrer porque vai tomar uma agulhada, que vai tirar sangue? Sim ou não? Porque o cérebro programa a gente para fugir da dor o tempo todo. O cérebro não quer, para nos proteger, não quer que a gente passe pela dor. Imagina emocionalmente, porque tem dores emocionais que são muito piores que as físicas. E geralmente, as dores emocionais é que determinam o nosso destino e não as dores físicas. Então nós precisamos entender que o abandono é um ápice, é um pico de dor emocional que precisa ser tratada e resolvida. Não tem como você sair da ruína e ir para a honra se você se colocar no lugar de abandonado. Primeiro, porque você pode ter sido abandonado pelo pai, você pode ter sido abandonado pelo marido, pela esposa, por quem foi. Mas porque você não é mais um abandonado, uma abandonada. Porque você tem um pai celestial que nunca te deixa. A palavra de Deus diz assim: se teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te acolherá. É uma promessa. Se teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te acolherá. É uma promessa. Então, por mais que você passe por problemas seríssimos, Salmos 27:10 diz que se teu pai e tua mãe te deixar, o Senhor vai cuidar de você. Então, sozinho, você não fica. Repete comigo, sozinho. Eu não fico. Hebreus 13:5 diz: não te deixarei, eu nunca te desampararei. Ou seja, dá para perceber que existem promessas bíblicas dizendo que você não vai ficar sozinho, que Deus está contigo. Eu tenho uma pregação, você sabe, de todo domingo e quinta-feira, nós temos um programa chamado Boas Notícias, que é pregação, exposição bíblica, né? Então, quinta-feira, 20 horas, domingo às 8 da manhã. E eu tenho uma pregação que se chama Deus está contigo e eu posso provar. Deus está contigo e eu posso provar. Confere se é esse nome mesmo, Wesley. Deus está contigo e eu posso provar. Porque essa mensagem, essa pregação é obrigatória para quem está assistindo essa aula. Quando você acabar de assistir essa aula, você vai assistir essa pregação. Porque nessa pregação eu provo que Deus está contigo e não tem mais motivo para você se sentir abandonado. Então o nome da pregação, na thumb, que é aquela imagenzinha, é Deus está contigo e eu posso provar, mas você digita assim, ó, você duvida que Deus existe? Que aí é o título da pregação mesmo. Vai vir essa pregação que é obrigatória para quem está assistindo essa aula de hoje. Você precisa assistir essa pregação, tá bom? Agora, olha só, vamos para alguns fatos de pessoas, biblicamente falando, que foram abandonados e se recuperaram, tá? Porque as pessoas podem até te deixar, mas Deus vai te levantar depois. Vou repetir. As pessoas podem até te deixar, mas Deus vai te levantar depois. Olha só, quer ver uma pessoa que foi abandonada? Paulo, o grande apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo, e não estou falando na época que ele era mau e perseguia a igreja, não. Quando ele já era o grande apóstolo Paulo, lá na segunda sua carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4:16, ele fala o seguinte, ó: todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu comigo. Todos me abandonaram. E tem uma parte que ele fala assim: Demas, amando o presente século, me abandonou. Demas era um cara que estava com ele o tempo todo, mas depois foi embora por outros motivos. Jesus, o Jesus que a gente segue, que a gente serve, foi traído, negado e abandonado, até pelos seus discípulos. Na cruz, só um discípulo compareceu. Na cruz, no ápice do seu ministério, no cumprimento do seu chamado, só João estava lá. Então, olha só. Quando Jesus está na cruz, ele fala o seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani, que é Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele se sentiu, ele estava abandonado por Deus? Não.
mas ele se sentiu. A gente tem que entender o seguinte, existe uma diferença entre abandono e sentir-se abandonado. Jesus não estava abandonado por Deus, seu Pai, mas ele estava se sentindo assim porque ele estava na cruz. Situações difíceis, até com Jesus aconteceu. Cada um tem que carregar a sua cruz, diz a palavra. Agora, você pode até se sentir abandonado, mas você tem que saber que Deus está contigo. 5 verdades para quem foi abandonado. O abandono revela quem nunca mais deve estar com você. Presta atenção. Você pode passar por vários problemas na vida. Você pode sofrer várias coisas na vida. Mas tem algo que o abandono revela. Essa pessoa não quer vínculo de paz contigo. Um sócio, um pai, um cônjuge, alguém que te deixou, abandonou covardemente. Eu não estou falando de briguinha, de... Sabe, Teixeira, quando tem aquelas confusãozinhas e tem restauração, não estou falando disso não, estou falando de abandono. Essa pessoa ela não quer um vínculo de paz contigo. E qual o problema da pessoa que não quer um vínculo de paz contigo? É que ela rouba a tua paz. Então você precisa saber que essa pessoa não deve estar com você. E você não deve estar correndo atrás para que isso seja reatado. Vou te dar um exemplo simples. Eu atendi um grande empresário que o sócio dele, depois de 2 anos, simplesmente parou de responder. Depois saiu da sociedade e levou uma parte da sociedade. E ele ficou, não, eu preciso de você, porque o cara era um especialista em vendas e tal. Ele ficou tentando... Conclusão, esse cara voltou, depois de muita insistência, e deu um golpe ainda maior. Por quê? Às vezes, Deus já deixou essa pessoa te abandonar, porque nada foge do controle de Deus, para evitar coisas piores. Para evitar coisas piores. Então você está sofrendo por coisas que Deus permitiu. Paulo foi abandonado por quem estava do lado dele. Jesus foi abandonado pelos discípulos. Davi foi rejeitado pela sua família. José foi vendido pelos seus irmãos. Ninguém na Bíblia passou inteirinho nessa vida, não. Todos eles passaram por algum sentimento de traição ou abandono. Ninguém passou ileso. Os 5 verdades sobre quem foi abandonado. Revela quem não deveria estar contigo. O silêncio das pessoas, o abandono das pessoas te prepara para ouvir a voz de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Porque quando você está frágil emocionalmente por causa da atitude das pessoas, você fica mais forte para escutar a palavra. É impressionante. Ou seja, já viu aquela passagem bíblica que diz que quando eu estou fraco, aí que eu estou forte? Já viu? É isso. Eu estou fraco porque eu estou me sentindo abandonado, eu estou fraco porque me traíram, eu estou fraco porque me esfaquearam pelas costas, eu estou fraco porque deram as costas para mim, mas eu fico mais forte com Deus. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Está lá na 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 12. Deixa claramente no versículo 10 que quando você se sente fraco, aí que você está forte com Deus. Então prepara teu coração. Terceira coisa que o abandono nos ensina é que a rejeição daquela pessoa está te redirecionando divinamente. Isso aqui é muito forte. Espera aí, então se uma pessoa me abandonou, me deixou aqui, é porque Deus vai me redirecionar para um outro destino? Exato. E vai ser muito melhor do que o anterior. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que o fim é melhor do que o começo. Outra coisa que você precisa entender. Você não precisa de todo mundo. Você precisa das pessoas certas. 5 verdades sobre quem foi abandonado. Você não precisa de todo mundo, mas você precisa das pessoas certas. Às vezes uma pessoa está se deixando, não era certa para a tua vida. Por último, quanto mais você depende de Deus, mais forte você fica. A dependência de Deus nos momentos de fraqueza é o que nos dá força. Então, assim, se você está se sentindo abandonado, abandonada, se você foi deixado para trás, lembre-se que Deus não te abandona, que Ele não perdeu o controle e Ele está te redirecionando. Repete comigo, Deus vai me redirecionar. Vai me redirecionar. Agora, eu quero dar 3 conselhos para você que quer recomeçar depois de uma punhalada das costas, uma traição, um abandono, uma coisa profunda, um sentimento terrível como esse. O primeiro conselho é o seguinte: reconheça a sua dor. Realmente eu estou sofrendo isso, mas não se afunde nela. Dor é para ser reconhecida,
mas não é para ser aprofundada. Você não precisa se afundar na sua dor. Reconheço que eu passei por isso, reconheço que está difícil, mas eu vou sair, eu vou procurar o caminho, eu vou buscar ajuda, Deus vai me levantar. Segundo, abra-se para novas conexões. Toda vez que Deus fecha uma porta é porque Ele vai abrir outras. Muito bem. Então, quando tem um abandono, tem uma pessoa que te deixou para trás alguma coisa, Deus está preparando uma nova conexão. Terceira coisa, quando você é abandonado, abandonada, deixado para trás, traído, traída, você tem uma oportunidade de ver o seu verdadeiro valor, porque muita gente não consegue se enxergar quando está com a pessoa errada. Muita gente não consegue se aceitar, se valorizar quando está com a pessoa que não deveria estar. Geralmente é a pessoa que você não deveria estar que vai te abandonar. Tiago, me explica isso, porque eu tenho que honrar pai e mãe e meu pai me abandonou. Honrar não é conviver. Olha uma coisa que eu ensino no método Destiny. Honrar não é conviver. Honrar não é gostar da pessoa. Honrar é o quê, pessoal? Reconhecer. Meu pai me abandonou. É difícil gostar dele por causa de tudo que ele fez, mas eu reconheço que ele é meu pai. Se ele passar alguma necessidade e eu tiver condições, eu vou sustentá-lo na dificuldade, na necessidade. Eu vou botar comida no prato dele, não vou deixar ele passar fome, porque ele é meu pai. Mas eu não vou conviver com ele, não vou gostar, ou não preciso gostar, você pode até gostar, mas eu vou reconhecer. Porque honra nada mais é do que reconhecimento. E você se aprofunda muito mais nesse assunto no método Destiny. Vamos voltar aqui para... A gente está na série da ruína à honra, hoje falando sobre dor, sobre abandono, sobre o sentimento de ser traído, deixado para trás. Já aconteceu comigo na empresa, antigamente quando eu trabalhava com turismo, da pessoa da minha altíssima confiança, braço direito ali, sair de uma forma muito feia, roubar meus dados e montar a própria empresa em cima dos meus clientes. Esse sentimento de traição é muito ruim. Mas sabe o que me fez descobrir meu propósito? Foi justamente isso. Foi ele ter feito o que fez, passou um tempo, eu quebrei, ele fez isso em 2013, 2014 eu quebrei, e aí descobri meu propósito, que era treinar pessoas. Ou seja, gente, às vezes a gente acha que a traição, que o abandono, que a dor veio para nos destruir, veio só para nos redirecionar. Veio para nos redirecionar. Então entenda que tem propósito para tudo debaixo do sol, diz Eclesiastes. Tudo debaixo do sol tem um propósito. Até para a dor. Até para isso que você está passando. Mas eu quero te dar uma palavra de verdade. Deus vai te levantar. Se você acredita que Deus vai te levantar no meio dessa dor, no meio desse abandono, você declara o seu amém agora nos comentários. Agora. Agora você escreve amém, eu recebo essa palavra. Se você realmente está recebendo. Eu desejo muita paz, prosperidade, saúde e segurança para você. Que Deus abençoe, proteja teus caminhos e saiba que essa série da Ruína à Honra vai te levar para outro nível, então não perca nenhum capítulo dessa série poderosa. Amanhã nós voltamos com mais uma aula às 6h57 da manhã e eu te espero com muita alegria. Lembre-se que hoje, às 20 horas, tem Brunecast. Toda terça-feira nós temos Brunecast no canal do Brunecast, é o nosso podcast. Então hoje vai ter podcast, não deixe de assistir. Já programe-se hoje às 20 horas para você assistir ao vivo. E lembre-se de uma coisa, você tem que estar inscrito no canal do Brunecast, tá bom? É só você digitar aqui no YouTube Brunecast, Brunet, meu sobrenome, Cast, vai aparecer, você se inscreve no canal e você vai estar por dentro de todos os Brunecasts, todos os nossos podcasts especiais, tá bom? Faço votos de paz e prosperidade. Até amanhã, 6h57 da manhã. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo.
O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.